Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Mestre do Photoshop. Eu me chamo Victor Freitas e estamos aqui para mais um vídeo aqui para a gente explorar um pouco mais sobre o mundo do Photoshop. Aqui a gente vai iniciar a nossa jornada de aprendizado sobre a interface do Photoshop. Tem muita coisa aqui, tem coisas até que eu nunca mexi na vida, ou até atalhos que eu não sabia até pouco tempo atrás. Mesmo mexendo com o Photoshop por mais de 10 anos, a gente está aqui para aprender coisas novas, não é mesmo? Então, nesse trajeto que a gente tem, nessa jornada para se tornar um mestre Photoshop, eu quero estudar também um pouco mais sobre a interface, sobre cada ferramenta aqui que o Photoshop nos oferece. E para começar, a ferramenta de hoje vai ser a primeira ferramenta, acho que inclusive é a que a gente mais utiliza, que é a ferramenta de mover, o Move Tool, né? Uma ferramenta que a gente usa para mover as camadas, os objetos. Então a gente vai começar por essa ferramenta aqui. Eu criei aqui esse flashcard aqui, é um card para que a gente possa memorizar aqui os atalhos. Eu sempre tive muita dificuldade com os atalhos, eu não sei a maioria dos atalhos aqui, porque eu sempre fui um cara de mouse, de clicar na ferramenta, de ir para cá e ir para lá com o mouse, mas eu gostaria muito de explorar um pouco mais, de entender também os atalhos. E acredito que para memorizar isso de uma forma mais simples, um flashcard vai ajudar bastante. Então, durante todos os vídeos, vocês poderão acompanhar aqui através do flashcard aqui. Então, a ferramenta de mover, a gente tem a tecla V. A tecla V a gente consegue selecionar a nossa ferramenta de mover. Então vamos aqui para o Photoshop, que eu já separei aqui um exemplo aqui para a gente estudar um pouquinho mais sobre a nossa ferramenta, né? Já está selecionado aqui essa primeira ferramenta aqui no canto aqui, que a gente tem aqui essa série de ferramentas aqui. Vamos explorar um vídeo para cada para a gente conhecer, mas a gente já tem aqui o Move Tool, que é a ferramenta de mover. Então aqui ele já deu um pequeno vídeo explicativo aqui. Como eu estou selecionado com ela, se eu não tivesse, eu podia apertar a tecla V, que já vai para ela. Então lembrando, a tecla V. E eu tenho aqui as camadas dos objetos. Então eu tenho aqui o primeiro objeto, eu estou com um grupo de camadas aqui selecionado. Se eu clicar em qualquer lugar aqui, ele vai arrastar. Então eu posso arrastar para onde eu quiser. A mesma coisa se eu selecionar aqui o grupo 2, então eu posso mover também. E aqui o 3 e o 4 e assim por diante. Eu posso também selecionar dentro aqui a camada que eu quero mexer, enfim, eu posso mexer aqui e eu tenho que estar sempre selecionando uma camada para conseguir mover, beleza? Uma coisa interessante então que a gente tem aqui dessa ferramenta é se eu clicar com o botão direito. Quando eu clicar no botão direito, eu posso selecionar o background, se eu cliquei aqui em cima, tá? Eu posso colocar o background ou isolate layers. Eu posso isolar os layers que estavam selecionados aqui, que no caso era um grupo do objeto 4. Fazendo isso, ele pode ver que ele só vai mostrar para mim a camada que eu estava selecionando, que era do objeto 4, tá? E para retornar aqui, eu tenho essa chavinha que ele volta ao normal. E aqui então eu posso ir fazendo isso. Eu posso selecionar tanto as camadas aqui na lateral direita, quanto eu posso clicar em cima do objeto, e aqui como eu cliquei no objeto e eu tenho então o grupo objeto 2, eu tenho o texto do objeto 2 e eu tenho o BG do objeto 2 e também o background que ele está na parte de trás, que é a parte cinza. Mas eu posso selecionar aqui, objeto 2. Então eu já tenho aqui a camada selecionada. Então você tem aquele projeto às vezes que tem muitas camadas, principalmente o que eu fiz aqui de conectar o feed do Instagram, você pode selecionar a foto de uma forma muito mais rápida. Clica com o botão direito, seleciona e aí você já consegue mover aquela camada. E uma dica aqui que mudou minha vida faz poucos dias que eu descobri isso, se você segurar o Ctrl e você clicar em cima do objeto que você quer, então por exemplo, eu quero selecionar aqui o texto do objeto 1, se eu estiver selecionando o Ctrl, ele seleciona a camada, então é muito mais fácil, que eu não preciso clicar com o botão direito, eu clico diretamente segurando o Ctrl, tá? Então eu estou pressionando o Ctrl aqui e clicando aqui na camada que eu quero, eu já consigo mover. Uma outra coisa é que se você segurar o Alt, então você selecionar aqui o grupo do objeto 1, se eu segurar o Alt e trazer para o lado, ele duplica essa camada. Então eu consigo duplicar várias vezes a camada simplesmente segurando o Alt e movendo o meu objeto, movendo a minha camada. O Shift também é uma outra tecla que a gente consegue utilizar nesse processo. Então, se eu tenho aqui o objeto número 1 selecionado aqui, eu consigo mover ele para vários lugares. Mas, se eu pressionar o Shift, ele vai mover apenas para um
certos lados. Então aqui, tá vendo? Ele vai manter uma linha, então isso aqui ajuda bastante, se caso você já colocou no lugar que você gostaria e aí você só quer mover para cima, para baixo ou para lateral, você consegue fazer isso. Então você consegue sempre aqui, ó, segurando o Shift, fazer isso aqui. Pode ver que eu tento jogar para cá, faço movimentos circulares, mas pressionando o Shift ele não vai. Então se eu soltar, ele vem para cá de novo. Então você pode utilizar essas 3 teclas para você movimentar e duplicar ou selecionar a sua camada de uma maneira muito mais prática. Bom, a gente já tem bastante informação sobre a ferramenta de mover. Isso aqui normalmente já é o básico que eu utilizo aqui para fazer minhas criações. Mas temos também aqui essa barra aqui de cima de propriedades dessa ferramenta. Então, começando aqui com ela, que a gente tem essa opção aqui de cima, a gente tem alguns presets para ferramentas, mas não são todas as ferramentas que tem. Na casa da Mover não tem isso, a gente vai ver isso em outras ferramentas. Mas temos aqui o Auto Select. Se eu deixar esse Auto Select aqui, ele ativado, então pode ver que ele automaticamente vai selecionar uma camada ou um grupo. Se eu deixar ele ativado, o que vai acontecer? Nesse caso, pode ver que ele está dentro aqui dessa caixa, que tem essas divisórias aqui para mostrar do Auto Select. Então ele está como camada ou ele pode ser grupo. No caso eu vou deixar camada aqui. Então se eu clicar, por exemplo, eu estou com a camada selecionada aqui de objeto 1. Se eu clicar em objeto 2, ele vai selecionar automaticamente para mim. Se eu clicar nesse background do objeto 2, ele seleciona para mim, a mesma coisa no 4 e no texto aqui do objeto 4. Então o Auto Select ele ajuda muito nessa parte. E aí eu tenho também a opção do grupo. Se eu clicar aqui como grupo, quando eu selecionar esse objeto, ó, mesmo clicando no texto ou no background, ele vai selecionar o grupo inteiro. E aqui a gente tem separadinho cada grupo e cada camada de cada objeto. Então, se eu clicar aqui no 1, ele consegue fazer essa seleção aqui automaticamente. E aqui você consegue utilizar as teclas também. Então, vamos supor que você quer utilizar aqui o Auto Select. Então, eu vou selecionar o objeto 1, mas eu quero selecionar também o objeto 2. Depois de clicar no objeto 1, eu clico, segurando o Shift, eu clico no objeto 2. E agora eu tenho os dois selecionados. A mesma coisa vale quando você não tem Auto Select, que você pode selecionar aqui, né, dessa forma, clicando aqui em cada camada, ou você pode ter aqui o Auto Select aqui, grupo ou camada, você pode clicar nos objetos e selecionando. Pode ver que aqui na direita, cada vez que eu seleciono aqui a camada segurando o Shift, ele vai selecionando todas as camadas para mim. Então, é uma outra opção que você consegue fazer também. E uma coisa que eu descobri fazendo esse vídeo agora, o Ctrl, na verdade, ele é um ativador do Auto Select. Olha o que acontece aqui em cima quando eu pressiono o Ctrl. Ele ativa o Auto Select, então por isso a gente consegue selecionar um dos objetos aqui, no caso está por grupo, eu posso colocar por camada, mas aqui no grupo, selecionando o Ctrl, ele muda para Auto Select. Então, mais uma vez, uma coisa que eu descobri agora, gravando o vídeo para vocês. Achei bem interessante isso. E temos também aqui, nessa parte aqui dessas propriedades, Show Transform Controls. Então aqui ele vai mostrar as ferramentas aqui, os controles de transformação do objeto. Então se eu tiver um dos objetos selecionados, ele já vai mostrar para mim aqui a opção que eu tenho para aumentar ou diminuir. E nessa parte também é muito importante você utilizar as teclas. Então, se eu clicar aqui no Ctrl, ele vai fazer algo mais voltado para a perspectiva. Então, ele já vai ativar para mim as opções de perspectiva do objeto. Se eu segurar o Shift, né, eu consigo transformar ele de outras formas. Porque hoje, agora, quando a gente tem as atualizações do Photoshop, antes, quando você só clicava para transformar o objeto, ele fazia isso daqui, ó. Só que agora ele é travado do tamanho que ele é e eu preciso selecionar o Shift caso eu queira mudar a extensão dele, a altura, a largura e tudo mais. E outra tecla que eu posso utilizar com esse controle aqui de transformação é o Alt. Então, selecionando o Alt, pode ver que ele vai do centro, ele vai aumentando o objeto. Então, é uma boa opção aqui, porque quando você faz isso com o Shift, ele vai de acordo com o ponto que está centralizado ali, né, o ponto que você quer que ele faça a transformação. Então o Shift ele acaba sendo dessa forma e o Alt ele vai do centro do objeto, ele faz a transformação.
Então aqui a gente aprendeu várias coisas aqui sobre como transformar, utilizando totalmente a ferramenta aqui de mover. E seguindo então para as propriedades da ferramenta aqui de mover, eu vou tirar o Show Transform Controls, tá? Eu vou voltar ele para o jeito que estava. E aqui pode ver que está desalinhado aqui esses objetos. Isso aqui a gente consegue arrumar também na ferramenta de mover. Eu vou selecionar todas as camadas, então eu estou aqui com a 4 selecionada, vou até o número 1. E na propriedade dessa ferramenta a gente consegue aqui já alinhar aqui da melhor forma. Então eu posso colocar todo mundo para a esquerda, todo mundo no centro, todo mundo para a direita, ou aqui nessa parte mais horizontal, aqui buscando aqui ter uma distribuição melhor dos objetos. Então aqui eu consigo fazer toda a distribuição ou alinhamento. Então se eu clicar aqui, nesses 3 pontinhos aqui, ele vai mostrar as opções de alinhamento e também distribuição. Pode ver que entre o 3 e o 4 tem uma diferença. E aí eu posso clicar aqui, eu posso distribuir o espaço. Então eu tenho essa daqui e essa daqui. Então pode ver que já ficou bem legal, né? Eu tenho aqui a opção do Canvas, que ele vai pegar toda a área de arte que eu estou fazendo, ou a seleção, que foi o caso que eu fiz, que eu selecionei do 1 até o 4 aqui do nosso objeto, para fazer esse alinhamento e também essa distribuição, beleza? Então aqui é uma outra opção também que você tem nas propriedades da ferramenta de mover, que é a tecla V. E aqui a gente tem a opção também do 3D Mode. Eu não vou entrar aqui em detalhes do 3D, porque a gente vai ter que abrir o painel aqui de 3D e eu vou deixar isso separado para um outro vídeo quando a gente chegar um pouco mais nesse espaço, tá? Para a gente aprofundar um pouquinho mais em tudo que a gente tem aqui de 3D. Então, aqui fica então o vídeo para mostrar para vocês aqui toda essa ferramenta. Então, vamos lembrar, então, para a gente selecionar a ferramenta é a tecla V, essa é a ferramenta de seleção. Quando a gente tem esse triângulo aqui, né, na parte de baixo da ferramenta, quer dizer que tem uma outra ferramenta por trás, que é no caso que a gente tem aqui o Artboard. Se você selecionar aqui, ó, clicar na ferramenta, você vai ver que tem o Artboard Tool, que é uma outra ferramenta que vamos ver em outro vídeo. E aqui um outro detalhe, para você selecionar essa ferramenta, você pode selecionar o Shift e o V, né, que ele faz a mudança aqui em cima, entre a ferramenta de mover e a ferramenta do Artboard. Então temos aqui o nosso card para a gente lembrar aqui então como que é essa ferramenta, a ferramenta de mover, e temos aqui a tecla V. E a gente fica por aqui. Deixa aqui nos comentários qual ferramenta que você gostaria de aprender mais. Não precisa ser somente as ferramentas, mas pode ser toda a opção lá de cima, como filtros, né? A gente tem a parte do 3D também. Enfim, deixa aqui nos comentários e também me fala se você gostou do vídeo dessa forma. A gente se vê no próximo vídeo e um grande abraço. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!